quero convidar você à leitura agora dos versos 6 ao 12. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Nestes versos temos a descrição da libertação de Pedro. Em meio à escuridão e à incerteza do amanhã, um anjo surge diante de Pedro, iluminando o seu caminho com esperança e libertação. A Bíblia nos mostra que Pedro iria ser julgado no amanhecer do dia em que foi liberto. Contudo, ele dormia naquela noite antecedente ao seu julgamento. Muitas são as razões apontadas pelos estudiosos da Bíblia e pregadores para justificarem o sono de Pedro em um momento tão tenso de sua vida. Alguns argumentam pelo cansaço físico. Ele poderia estar esgotado fisicamente e ter sido mal alimentado na prisão. Isto o levou a dormir. Outros justificam seu sono à sua fé em Jesus Cristo. Pedro tinha a certeza de qual fosse o seu destino, vida ou morte. Ele continuaria vivo na presença de Deus. Ainda outros justificam o seu descanso diante a morte ao pouco valor que ele provavelmente dava a essa vida terrena, pois o mesmo pregava a todos a bonança da vida eterna. Eu não vou me deter em discutir quais dessas possibilidades ou outras aventadas sejam mais prováveis. O que eu quero destacar e que acho interessante neste texto é que Pedro se move em obediência às palavras do anjo, pensando se tratar de uma visão ou de um sonho. O texto diz: não sabia que era real o que se fazia. Ele só cai em si, isto é, ele só percebe que aqueles últimos acontecimentos de sua vida eram reais quando já se encontrava fora da prisão. É interessante que a igreja que estava em oração incessante por Pedro também não acreditou de cara na libertação de Pedro, conforme podemos ver nos versos seguintes, os versos 13 ao 17. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. O texto nos mostra, no verso 15, que os irmãos não acreditaram ser Pedro quem batia na porta.
Eles levantaram a hipótese de ser o anjo de Pedro que estava à porta. Penso que muitas vezes somos também surpreendidos pela bondade de Deus, de tal forma que ficamos perplexos, como aqueles crentes ficaram. E não acreditamos de imediato nas bênçãos recebidas ou nas bênçãos oferecidas muitas vezes a nós. O que aconteceu com Pedro e com os irmãos que oravam por ele não foi um ato de falta de fé, mas foram surpreendidos por Deus, pois a resposta de Deus muito possivelmente não veio da maneira que esperavam e nem no tempo em que esperavam. Penso eu que eles esperavam Pedro ser liberto durante o dia pelas autoridades romanas. Por isso não acreditaram que Pedro é quem batia a porta naquela hora da noite. Não podemos nos esquecer que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Deus é surpreendente em poder e glória. Ele escreve a história da sua igreja. Me refiro não à igreja dos homens, governada por uma hierarquia de poder, assim como os governos deste mundo, mas me refiro à igreja espiritual, governada por Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus, cujo seu governo não é baseado numa hierarquia de poder, mas num modelo funcional, serviçal, onde cada um é colocado segundo o dom e a vocação dadas pelo próprio Senhor Jesus em seu corpo espiritual, com o fim de servir o outro e ser servido pelo outro. Dessa forma, Jesus escreve a história de sua igreja, deixando marcas de seu poder e de sua glória através de nós. Assim, a igreja de Cristo continua testemunhando a presença do Deus vivo na história dos homens, não por meio das instituições, mas das pessoas que delas fazem parte.